bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos ao nosso último dia do Simpósio Setembro Amarelo, versão 2025. Digo que já estou sentindo saudades, afinal foram 2 dias de muito conhecimento e lógico que hoje, no nosso encerramento, não ia ser diferente. Para fechar com chave de ouro a nossa semana, vamos abordar a saúde mental dos homens. Já falamos aqui na segunda-feira sobre primeiros socorros psicológicos. Ontem falamos sobre saúde mental da mulher e das crianças e adolescentes. E hoje, para a gente fechar o nosso evento, vamos abordar a saúde mental dos homens, quebrando o tabu. Afinal, saúde também é coisa de homem. E eu quero que você já coloque aí nos comentários se você assistiu às aulas anteriores e o que você está achando do nosso evento. E, claro, não deixe de clicar aqui embaixo no botãozinho de curtir, deixa seu like. E se ainda não é inscrito no nosso canal, clique em se inscrever, porque, afinal, todas as semanas a gente tem várias aulas aqui e cursos como esse para você ampliar seus conhecimentos e garantir aquelas atividades complementares. Então, vamos deixar de assunto e cair direto para o conteúdo de hoje. No finalzinho, gente, eu vou falar de novo sobre a questão do certificado de participação, tá? E o convite para o nosso simpósio do mês que vem. Afinal, Outubro Rosa está chegando e é um dos maiores eventos que a gente realiza aqui na TR Curso. Então, vamos falar sobre a saúde mental dos homens. Gente, os homens ainda enfrentam um estigma para falar das suas emoções. E o pior, quando a gente fala de saúde mental masculina, as taxas de suicídio são muito maiores. 1 em cada 10 homens sofre de depressão ou ansiedade e menos da metade recebe o tratamento. Outro ponto importante é que 40% dos homens nunca falaram com ninguém sobre saúde mental. Isso, gente, é muito ruim, porque os homens vão ter 4 vezes mais probabilidades de cometer suicídio, representando cerca de 80% dos suicídios ao todo. Lembra que a gente falou lá na nossa aula 1, quando a gente falou de primeiros socorros psicológicos, sobre essa questão? Para o público masculino, gente, é muito difícil falar sobre saúde, principalmente falar sobre saúde mental, porque eles têm alguns tabus, como o homem não chora, como entender as questões de saúde como com preconceito, como bobagem. E isso acaba criando mecanismos que dificultam a gente chegar até eles para realizar uma atenção em saúde. E quando a gente fala de saúde mental, aí que se torna mais difícil ainda a gente conseguir abordar esse tema. Você conhece algum homem que anda por aí falando sobre a saúde mental dele? Poxa, eu tô chateado, poxa, eu tô triste. É sempre aquele assunto. Homem não chora, eu sou invencível, eu resolvo tudo. E essa questão de bloqueio, né, sobre as suas emoções, de não falar, vai acarretando cada vez mais doenças. E o pior, essas doenças psíquicas, né, da mente, elas vão acabando passando para o corpo e trazendo sintomas físicos de questões mentais, tá? Os homens, eles vão ter a questão do tabu muito presente. Qual é o maior tabu? E isso a gente reproduziu muito. E ainda tem gente que reproduz até hoje. A questão de, ai, homem não chora. Tá chorando é bichinha, é viadinho. Homem não pode ter essa frescura. E não sei o quê, que o homem tem que ser provedor, o homem é forte. E desde pequeno, eles vão aprendendo a reprimir os seus sentimentos. Essa repressão não é saudável, não é legal. Por quê? Porque eles não aprendem como lidar com os sentimentos, eles não falam sobre os sentimentos e vai gerando uma pressão dentro dele, a pressão social de que ele precisa ser forte, de que ele não pode chorar, de que ele tem que ser o provedor. E quando qualquer coisa dessa falha, ele se sente incapaz. É como se o homem não pudesse mostrar
a sua vulnerabilidade. Só que a saúde mental masculina importa e muito. Pedir ajuda, meninos, não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, pedir ajuda é um sinal de coragem. Quando a gente vê que a maioria dos casos relacionados à saúde mental masculina não recebem tratamento, porque muitos desses meninos, desses homens, têm vergonha de pedir ajuda, a gente entende que nós, mulheres, também devemos criar espaços de fala para eles e nos responsabilizarmos sobre essas reproduções de tabus culturais, como achar que o homem tem que ser 100% provedor, que ele não pode chorar, que ele não pode expressar suas emoções. Ainda tem muitas mulheres que reproduzem esses padrões, principalmente nas criações de filhos. Então, a gente precisa quebrar esses tabus culturais. Esse silêncio, gente, vai fazer com que o homem tente resolver sozinho, do seu próprio jeito. E qual é o problema disso? Que ao tentar resolver sozinho, ele vai cair na automedicação. E o Brasil, ele é campeão, assim, ele está nos top 10 dos países que mais fazem automedicação. O pessoal nem procura uma prescrição médica, compra remédio sem receita, principalmente remédio de tarja preta, e saem por aí tomando. O aumento da violência. Porque se você não consegue lidar com as suas emoções, você acaba reagindo de forma violenta, de forma exagerada, em situações de que você poderia ter pensado, que você poderia ter controlado de uma outra forma. E vai levar a homens com transtornos não tratados. E aí a gente sabe que a questão desses transtornos não tratados, eles vão trazer déficits sociais, de interação para o dia a dia do homem, e vai levar à dificuldade da sua saúde por inteiro. Porque a gente lembra que a saúde não é só a saúde física, tá? A gente vai falar de saúde mental também. Então, um homem que tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer outro tipo de transtorno mental em que ele não busca ajuda, esse transtorno vai acabar dificultando as suas relações diárias e isso trazendo mais dor e sofrimento. E quando a gente fala da saúde do homem como um todo, eu trouxe para vocês um dado aqui sobre a questão da saúde do homem relacionado a doenças. Então, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem em condições de saúde mental. Passam ali, né, por questões relacionadas a transtornos. E entre os pacientes que têm câncer, essa prevalência é muito maior. Então, em cada 4 pessoas enfrenta depressão e 1 em cada 3 pessoas sofrem com ansiedade. Mas, Thay, a gente ainda está em setembro. O que você está falando de câncer? Eu estou falando da saúde como um todo. Porque a gente sabe que para a saúde física já é muito difícil conseguir abordar isso com o homem. Para a saúde mental, isso é quase impossível falar dele. Então, daqui a pouquinho a gente está no Novembro Azul, onde a gente retoma esse assunto de falar sobre o homem, buscar sobre essa saúde. E quando ele entra em situações como câncer, como alguma doença crônica, esse silêncio das suas emoções se torna muito mais prejudicial. Então, não é sinal de fraqueza. Falar sobre as suas emoções é um sinal de coragem. Outro ponto que a gente vai falar muito é sobre a diferença de gêneros. Os homens, eles vão relatar menos sintomas. Então, enquanto as mulheres elas vão relatar mais sintomas, dificuldade de socialização, dor de cabeça, irritabilidade, os homens eles não vão relatar tantos sintomas assim. Eu acredito, não fiz nenhuma pesquisa, mas eu acredito que seja também pelo fato deles não saberem denominar os sentimentos que eles estão sentindo como sintomas. E eu faço uma perguntinha para você aí. Você sabe dar nome aos seus sentimentos? Ou tudo para você é ansiedade, é choro, é depressão? Você sabe identificar alegria, tristeza, angústia?
E isso é muito difícil, precisa de uma educação mental muito grande para conseguir nominar os nossos sentimentos e como que a gente se entende. E para o público masculino, isso não é diferente. E, pelo contrário, eles quase não relatam sintomas, mas os sintomas que eles relatam são sintomas bem mais graves. E aí a gente vai falar que os homens eles falam bem menos sobre os seus sentimentos do que as mulheres. E isso é refletido em estatística. O homem ele não é acostumado a falar como ele se sente de forma real. Porque você pergunta, tá tudo bem, ok, tô ótimo, tô bem, mas ele não aprofunda aquele sentimento. Essa incidência aumentou muito nos últimos anos e a questão do suicídio entre os homens está cada vez maior. E eu trouxe esse post da Mil para a gente perguntar. E aí, rapazes, já cuidaram da sua saúde mental hoje? O que vocês fizeram hoje em prol de saúde mental? Já teve aquele tempinho ali no seu dia para você ver uma notícia sobre o seu time de futebol favorito, ouvir uma música que você gosta, fazer algum hobby? Gente, eu percebi que muitas pessoas não têm nenhum momento de lazer durante a semana. E basicamente o lazer é ao final de semana. E esse momento de lazer do final de semana não está relacionado a práticas saudáveis, tá? Professora, mas a rotina do meu marido é extremamente corrida. Ele acorda, sai para trabalhar, tem um trabalho exaustivo, chega em casa, tem que dormir correndo para voltar a trabalhar no outro dia. Mas será que nessa rotina corrida ele não consegue proporcionar para si mesmo alguns pequenos momentos de prazer? Às vezes, um momento de prazer vai ser tomar um café com calma, vai ser ler o jornal, ver uma notícia de algum esporte que ele gosta, de escutar uma música que ele gosta. São pequenos momentos de prazer e lazer durante o dia que vão se somando durante a semana e vai aliviando essa sobrecarga que muitos homens têm. Já percebeu essa sensação de que parece que você só trabalha? Outro ponto importante são as barreiras. E aí, de novo, eu achei essa imagem perfeita para a gente falar. Eu achei ela perfeita. Você não pode consertar sua saúde mental com fita adesiva. A necessidade de discutir a saúde mental masculina. Gente, eu tenho um amigo que ele resolve tudo com fita durex. O mundo vai se acabar. Dá um durex na mão dele, que, meu amor, ele resolve o problema do mundo. Mas, quando a gente fala sobre saúde mental, não dá para consertar os nossos sentimentos com Tec Bond, Durepox e fita Durex. A única forma da gente conseguir esclarecer essas angústias, conseguir esclarecer o que a gente está sentindo, melhorar a nossa qualidade de vida, é realmente falando sobre. E é falando com quem? É falando para quem? Ai, tá, eu não me sinto confortável de falar com a minha família sobre. Segunda-feira a gente falou muito sobre o CVV, né? O Centro de Valorização à Vida, 188. Então é uma ligação, você pode mandar mensagem, você pode mandar por chat no próprio site e conversar com alguém sobre essas questões, sobre esses sentimentos que você está sentindo. E entre as barreiras que a gente tem na questão da dificuldade de saúde mental para os homens, a gente vai ter os estigmas de que homem não chora, que homem não sofre, que ele tem que ser o provedor e nananana. Falta de modelos de autocuidado. Então, a gente vê muitas propagandas falando sobre o autocuidado, empoderamento feminino, importantíssimo, tá? Mas a gente não vê muitas propagandas sobre o autocuidado masculino. E a questão do medo de parecer fraco, porque a gente ainda tem muitos tabus na nossa sociedade sobre essas questões. Sobre o homem achar que se ele falar sobre os seus sentimentos, ele está sendo fraco, ele está se vitimizando, de que isso não é coisa de homem. Quando, na verdade, falar sobre os seus sentimentos é algo de extrema coragem, porque nos ajuda a proteger a saúde daquele homem. Quais são as estratégias que a gente pode criar?
vou puxar a sardinha e a responsabilidade para a gente aqui, futuros profissionais de saúde e profissionais atuantes da área. O que a gente pode fazer? A gente pode criar espaços de fala. E aí, dentro da sua família, como que você reage com os homens da sua família, principalmente as crianças, que estão ali em fase de desenvolvimento das suas características principais, do seu caráter, da sua formação social? Você ainda é daquele que vê o menininho chorando e fala para ele assim: engole o choro, homem não chora, para de pirraça, isso é coisa de mulherzinha. E, olha, eu fui uma criança da década de 90 e isso era muito comum de ouvir os pais falando. Por isso que hoje a minha geração tá todo mundo desgraçado da cabeça. Porque na minha época era frescura, falta de surra e bullying era assim, vinha de casa. Graças a Deus os tempos mudaram e isso não acontece mais. Mas ainda vejo pessoas reproduzindo esses tipos de fala. Depois, terapia. Meninas e meninos, coloquem para mim aí no comentário. Vocês conhecem meninos que fazem terapia? Porque eu conheço muito mais meninas do que meninos fazendo terapia. E os meninos que eu conheço, que eu sempre pergunto por que eles não fazem terapia, é sempre porque, mas isso é coisa de mulher. Eu não tenho tempo, não. E eu fico olhando assim e falo, caraca, tu precisa de uma terapia, jovem. Tu precisa de um acompanhamento terapêutico. Porque, gente, quando você está doente, você vai para o médico. E quando você não quer ficar doente, você também vai para o médico para buscar meios de prevenção. Então, se você está com algum problema, com alguma insatisfação relacionada à sua saúde mental, você tem que ir para o médico. E se você não quer ter um problema relacionado à sua saúde mental, você também precisa ir lá para o médico. E eu falo como pessoa, né, que faz terapia. Gente, terapia é vida. Existe duas Tainaras. A Tainara antes dos processos terapêuticos e a Tainara depois dos processos terapêuticos. E para a gente terminar, uma outra estratégia é o estilo de vida saudável. E aí a gente sabe que hoje, apesar das práticas de esporte serem muito mais assim acessíveis, corrida, caminhada, futebolzinho no final de semana, muitos homens eles não conseguem ter um estilo de vida saudável. E aí a gente vai ter a questão da depressão, tá? Muito prevalente nos homens. Hoje, apesar de cerca de 20 milhões de homens enfrentarem a questão da depressão, menos de 35% vai buscar ajuda profissional. E aí é coisas graves, porque a depressão a gente já viu que está diretamente ligado às questões relacionadas às tentativas de suicídio. Como sociedade, o que a gente pode fazer para melhorar? Como sociedade, a gente pode criar campanhas públicas, apoiar essas campanhas, divulgar esses conhecimentos, cobrar mudanças na mídia. Então, que seja passado mais pessoas que mostrem a representatividade masculina. E o principal, educação emocional. Como que tá esses divertidamente aí, gente? Você está conseguindo nomear cada um dos seus sentimentos? Você fala sobre os seus sentimentos? Isso é extremamente importante, tá? Falar sobre os sentimentos é algo importantíssimo. E eu preciso estimular os homens ao meu redor a falar sobre eles. Gente, para fechar a nossa semana, né, os nossos 3 dias aí de ação, a gente vai reforçar que cuidar da saúde mental, ela vai fortalecer a masculinidade. Assim como cuidar da saúde mental para as mulheres fortalece o seu empoderamento, a sua visão em frente à sociedade, em que a saúde mental para as crianças também é extremamente importante, porque ele está em processo de desenvolvimento. A criança ela está ali naquele processo onde ela tá tudo é novo, ela está aprendendo a lidar com tudo. E às vezes nós adultos, né, passamos e olhamos para a criança e falamos assim: meu Deus, não tem um boleto para pagar e está preocupado com isso. Isso é frescura. E esses 3 dias a gente aprendeu, né, sobre como olhar de forma empática para a saúde mental.
É claro que saúde mental é um mundo, teria muitas e muitas outras coisas para a gente debater, até mesmo aprofundar conteúdos, mas a ideia é trazer de forma eh, fácil, de forma didática, trazer um bate-papo mesmo. Eu queria estar aqui agora sentada na sala com vocês para a gente discutir essas questões e ouvir a opinião de vocês, né, sobre saúde mental, porque quebrar os tabus salva vida. Então, quando a gente pensa no tabu da mulher, que agora a mulher é empoderada, que ela tem mil funções, que ela tem que dar conta de tudo, e que o homem não chora, e que a criança é frescura, quando a gente vai quebrando esses tabus, quando a gente vai nomeando esses sentimentos, vai se tornando mais fácil. E o principal, gente, se a dor não é sua, não chame de drama. Então, se não é você que está passando pelaquilo, não menospreza, não invalida a dor daquela pessoa, seja ela homem, mulher, criança, adolescente. Ai, mas na minha época, ok, que na sua época era muito mais difícil, que você teve diversas dificuldades, mas pensa que hoje você pode ajudar a facilitar a época atual para aquela pessoa. Então, por que que eu vou escolher dificultar? Eu falo muito que eu queria que na minha época de adolescente essas questões fossem tão abordadas como é hoje. Porque talvez muita coisa que eu passei, que eu senti, que eu deixei lá atrás, eu teria evitado. Muitos sentimentos e marcas ruins que eu tenho do meu passado em relação à saúde mental, talvez não teriam acontecido. Então, quando a gente pensa, nós mesmos, e eu fui uma pessoa que pensava muito sobre isso, sobre, ai, mas é frescura, todo mundo faz, só eu não consigo, então eu vou tentar, eu vou ir assim mesmo desconfortável, eu vou fazer, ai, eu não vou falar sobre isso porque isso é frescura. Quando eu comecei a quebrar essas frases, essas visões limitantes, que tudo mudou. Só que para isso a gente precisa estar aberto, né? A gente precisa estar disposto a falar, eu preciso de local de fala e eu preciso do outro que esteja disposto a ouvir, tá certo? E aí, gente, eu encerro por aqui os nossos 3 dias de evento. Foi maravilhoso participar com vocês, tá? Mês que vem tem mais, a gente vai ter o nosso Outubro Rosa de novo, 3 dias de evento para falar com certificado de participação. A partir de amanhã, o link do Outubro Rosa já vai estar disponível lá no nosso e-mail, no nosso site, para você fazer a sua inscrição, participar conosco no Outubro Rosa. Vamos ter convidadas para falar aqui com a gente sobre saúde da mulher, tá? E, mais uma vez, eu quero agradecer você pela sua participação. Sobre o certificado de participação, todo mundo que está inscrito lá na modalidade com certificado vai receber o seu certificado no e-mail até o final da semana, tá? Se você ainda não se inscreveu, dá para se inscrever para receber o certificado até o final do dia de hoje. Corre, que a partir de amanhã as inscrições encerram e aí você não consegue mais pegar o certificado do Setembro Amarelo. Se você ainda não clicou no botãozinho de like, clica aí, pelo amor de Deus, fala que gostou da nossa aula e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Galera, eu fico por aqui, muitíssimo obrigado, acompanhe a gente nas redes sociais e até o nosso próximo simpósio. Um grande beijo e até lá!